Vamos nessa. Primeiro é o seguinte. Como o nome já sugere, eles servem para quê? Para demonstrar alguma coisa, indicar a posição de alguma coisa, de pessoas, de fenômenos, seja lá o que for. E aí, da mesma maneira, eles também podem ocupar o lugar dos nouns. Nós iremos ver alguns exemplos como é que isso funciona, porque parece não ser, mas quando você vê em detalhe, você vê que é. Muito bem. São os seguintes. This, para este e esta, ou esse e essa. That, para aquele e aquela. E these, para esses e essas, ou estes e estas. E those, para aqueles e aquelas. Muito bem. Aqui foi a nossa lista. É importante dizer que o that, às vezes, pode significar este ou esta, e você vai ver em que situações. Muitas vezes o este, o that e o this são usados interchangeably. Né? Você troca um pelo outro sem qualquer prejuízo. Agora vamos aos exemplos, que é o que realmente interessa. This is a car. Este é um carro, é o primeiro exemplo. That is a school. Aquela é uma escola. These are marbles. Estas são bolinhas de gude. Ou como a gente diz lá na minha terra, no Pernambuco, bila. E those are my friends. Aqueles são meus amigos. Então, muito simples, como diz em inglês, muito straightforward, muito fácil de entender. Mas os pronouns, você pode me perguntar, mas você não falou que os pronouns substituem os nouns? Como é que isso acontece? Como é que acontece com os demonstrative pronouns? Então, se a gente inverter a ordem dos elementos na frase, você vai ver exatamente como é que isso acontece. Acontece assim. Observe essa frase aqui. Those are my friends. Se eu dissesse my friends are those, essa palavra those passa a substituir a palavra my friends, para que não tenha que repetir. Então, só o those é suficiente aí. É assim que eles fazem a substituição. Agora vamos às cositas más, que é o que interessa, que realmente faz uma diferença grande. Que é quando o that pode ser usado no lugar do this. Veja nessa frase. Statistics. Well, that is something I never believed. Statistics? Well, that is something I never believed. Estatísticas. Bem, isso é algo que eu nunca entendi. Ou nunca acreditei. Na verdade, eu quis dizer nunca acreditei e acabei colocando entendi. Mas deixa para lá. Isso é o que importa. Estatísticas. Bem, isso é algo que eu nunca entendi. Veja que eu usei o that. Eu poderia ter usado o this e não faria a menor diferença. Então, vai aí a nossa colocação a respeito disso. Em vários casos, o that e o this vão ser usados interchangeably. Você pode usar um ou outro sem qualquer prejuízo de significado. E quando o that significa a palavra que em português? É assim. Isso aí acontece quando a palavra that desempenha a função de pronome relativo. Veja no exemplo a seguir. What I said is that I don't like peanut butter. What I said is that I don't like peanut butter. O que eu disse é que eu não gosto de manteiga de amendoim. E é assim. O that passa a ser um pronome relativo que liga uma frase à outra. Então, muitas vezes você vai ver a palavra that no texto,
ou alguém falar a palavra that, que não significa um pronome demonstrativo. Então, isso aí é de fundamental importância. E eu tive dificuldades no começo, quando eu comecei a falar, porque eu ouvia a palavra that, e eu sempre ligava ela a um pronome demonstrativo, e não era. Então, é isso. Agora, vamos aos adjectives. Os adjectives servem para a gente descrever as coisas com mais detalhes, com maiores informações sobre elas. Então, são os atributos, as qualidades, as características das coisas. Esses são os adjectives. No caso do inglês e de várias outras línguas, no caso até o próprio português, tem uma ordem que é o seguinte: o adjetivo vem antes do objeto que a gente está qualificando, ou da pessoa. Então, se eu digo assim, é uma bela casa, que é exatamente como se faz no inglês. This is a beautiful house. Ou it's a beautiful house. Na verdade, essas frasezinhas assim, né, acabam sendo... A gente, se fosse se pegar demais exatamente ao pé da letra, não faz tanto sentido. Mas não perde o sentido, você não tem prejuízo qualquer. Então, se você vê essa frase que a gente fala aqui, é uma bela casa, exatamente a mesma ordem do inglês. It's a beautiful house. Eu coloquei aqui, traduzi como this is a beautiful house. Mas a ordem é praticamente a mesma, né? O primeiro adjetivo, depois o objeto que a gente está, o item que a gente está qualificando. Então, um outro caso interessante é que a gente pode usar mais de um adjetivo para descrever alguma coisa. Nesse caso aqui, this is a big, beautiful house. This is a big, beautiful house. Esta é uma casa grande e bonita. Então eu posso empilhar adjetivos. Existe uma ordem para isso aí. Vocês vão ver depois com o decorrer do estudo que tem uma ordem, cor e tamanho e a sua impressão das coisas, o que é que vem um após o outro quando você empilha adjetivos. Mas isso aí não faz tanta diferença quanto na gramática. Na fala mesmo é comum você aceitar o que vier. Agora vamos partir para as cositas más dos adjetivos, nossos adjectives, que são um negócio chamado possessive adjectives. Possessive vem de possession, possess, de ter alguma coisa. Então, esses são adjetivos relacionados à possessão de algo ou ownership, propriedade de algo. Então, veja no exemplo. Eu usei uma música, um trecho de uma música aqui que diz assim: meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear. Que é uma música da Jovem Guarda, não sei por que me veio à cabeça exatamente essa música. E aí, quando eu falo meu, né, a palavra meu nessa frase é um adjetivo, é uma qualidade do carro. Então, por isso é entendido no inglês como possessive adjectives. Mas, se eu fosse dizer outra coisa, aquele carro é meu. A palavra meu passa a ser o quê? Um pronome, nesse caso aqui. Porque essa palavra meu está implícito que é meu carro. Esse carro que eu já citei, eu estou citando novamente sem precisar repetir a palavra carro. Então, esse é um pronome. Ele é um possessive pronoun. Possessive pronoun. Também substituem os nouns. Então, é isso aí. Agora, vejamos a lista, como é que funciona o negócio. A lista é assim. A gente tem os subject pronouns I, you, he, she, it, we, you and they. Em seguida nós temos os possessive adjectives my, your, his, her,
its, our, your e their. Mais uma vez. My, your, his, her. Its, our, your e their. E nós temos os possessive pronouns, que são um pouquinho diferentes. Mine, yours, his, hers. Its, ours, yours and theirs. Quase todos têm um S no final, com exceção do mine. Então, a lista mais uma vez: mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Aqui, fechamos aí os subject pronouns. É sempre bom ligar os subject pronouns, que você vai cada vez mais aprendendo eles. Depois os adjectives, possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, your, their. E os possessive pronouns. Mine, your, his, hers, its, ours, yours e theirs. Então aí as palavras todas. Guardem as palavras, faz parte das cositas más. Agora veja a seguinte frase. He is my friend. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo. Eu poderia dizer que ele é um amigo meu. He is a friend of mine. Ele é um amigo meu. Ou literalmente. Ele é um amigo dos meus. Entre os meus amigos, ele é um. Então você vai ouvir muito essa frase. He is a friend of mine. Oh, this is a joke of mine. This is a book of mine. Então, é algo que você tem que está entre as outras coisas que você tem. Então, fechamos aí praticamente os adjectives, os demonstrative pronouns.